Então, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa aula. E hoje a gente vai fazer exercícios de ondulatória, exercícios aleatórios, tá? Então, vamos pegar alguns exercícios de maneira aleatória pela internet ou por algum PDF aqui e vou colocar para vocês os exercícios e a gente vai resolvendo eles conforme a aula, tá? No final da aula, aí eu vou colocar uma lista, alguns exercícios para vocês fazerem como tarefa de casa, como mencionei na última aula que eu iria fazer isso hoje, tá? Então vamos lá começar a aula em si. Então vocês estão vendo aqui a tela, nós temos essa questão aqui, que é uma questão que eu peguei em uma lista de exercícios do IF, deixa eu ver aqui, IF do Rio Grande do Norte, bem aí, né? Bem pertinho de gente. Peguei uma questão que está lá, para a gente estar fazendo e analisando o conceito de ondulatória por trás também dessa questão, tá? Então, parece que eu não vou conseguir dar. O pessoal só entra na hora que eu começo a gravar e começo a dar aula. Boa tarde, professor. Boa tarde. Aí chove aluno. Mais um. Vamos ver se vai entrar mais gente aqui. Então vamos lá. Então a questão diz o seguinte, ó. A figura abaixo representa uma onda periódica propagando-se na água. A onda está representada de perfil, tá? Como se fosse um corte. A velocidade de propagação dessa onda é de 40 metros por segundo, então ele dá a velocidade, e cada quadradinho desse tem 1 metro de lado. Aí ele faz 4 perguntas, tá? Letra A, determine o comprimento da onda. Então, quando a gente tiver desenho da onda, determinar o comprimento da onda, que na verdade é o lambda, né? A letra é lambda, é só a gente determinar a distância de uma crista até a próxima crista. Como cada quadradinho desse tem 1 metro de lado, então significa dizer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, letra A, o comprimento de onda é igual a 8 metros, já que ele informou para a gente aqui que é 1 metro de lado. Então, letra A, deixa eu mais aqui, letra A, lambda igual a 8 metros. O comprimento de onda é igual a 8 metros aí. Fizemos a A. Que vale ressaltar também que poderíamos ter pegado as duas cristas, os dois vales, ó. Um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos aí de lado. Então, pode usar tanto a crista quanto o vale de uma onda para determinar, então, o valor do comprimento de onda. Seguindo aí para frente, vamos calcular a amplitude, né? Letra B. Amplitude, pessoal, é indicada pela letra A maiúscula, tá? De amplitude. E a amplitude é o seguinte, você vai pegar o eixo central, deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel aqui. Ó, você vai pegar o eixo central e você vai calcular aqui a altura. Você não precisa nem calcular o eixo central. É só você calcular o ponto mais alto aqui da sua onda e o ponto mais baixo, ó, que tem 1, 2, 3, 4 metros, tá? Porque cada quadradinho vale 1 metro. Mas aí você vai pegar somente a metade, tá? A amplitude é a distância do pico até o valor central aqui, até o eixo central. Ou do eixo central até o ponto mais baixo, tá? Então, esse é o detalhe. Nesse caso aqui, a amplitude, como vocês podem ver nessa questão, vale 2 metros, tá? Então, a amplitude dessa onda é de 2 metros, tá? Item C, determine a frequência da onda. Ora, eu não sei como essa questão fala de frequência, não tem nada relacionado à frequência, mas a gente sabe que pela equação fundamental ondulatória, velocidade da onda é igual ao comprimento dessa onda vezes a frequência dessa onda. Se eu quero saber o valor da frequência, eu vou passar o quê? O lambda dividindo para o outro lado. Então, frequência é a velocidade da onda dividido pelo comprimento de onda. Ora, a velocidade é indicada como 40 e o comprimento de onda é 8, como foi feito aqui na letra A. Não é 1, tá, gente? É 8. E aí, 40 dividido para 8 vai dar 5. Como aqui está em metros e aqui está metros por segundo, portanto, a frequência já pode ser colocada em hertz. Não precisa fazer conversão de unidade. Portanto, frequência igual a 5 hertz. Item D, determine o período de oscilação do barquinho sobre a onda. Bem simples também, basta você lembrar que a frequência, melhor,
Desculpa, não frequência, período. É o inverso da frequência. Então, a frequência também é o inverso do período, mas a gente quer saber o valor do período, então a gente vai fazer isso aqui, ó. Dividir 1 por 5, tá? Então, 1 dividido por 5, 0,2 segundos, tá? 2 décimos de segundos aí. É o valor, aqui do nosso período, tá bom? Então, com isso a gente encerra aí esse exercício. Ficou alguma dúvida, gente, em relação a essa questão? Se tiver, só perguntar aí que estou aqui para ajudar vocês a entender esse conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Não, então beleza. Muito fácil, né? Quando o professor faz, eu sei disso, as coisas parecem ser mais fáceis do que são, tá? Olha só esse outro exemplo aqui, ó, questão 6, tá? De 1998. Esse aqui não tem, né? Esse aqui de 98. Olha só. Uma onda é estabelecida em uma corda ao se fazer o ponto A oscilar com a frequência de 2.000 Hz. Aí ele diz para a gente aqui que a amplitude é 10 centímetros e que esse tamanho aqui é 20 centímetros, tá? Então, significa dizer que desse ponto, gente, até esse ponto aqui, ó, nós temos mais 20 centímetros, ou seja, do ponto A esse que eu vou chamar de B, o comprimento de onda vai valer 40 centímetros, e aí ele pede para a gente determinar a alternativa incorreta, tá? Então ele quer a errada. Vejam só, a amplitude da onda é de 10 centímetros, ó, do pico ao ponto central. De fato, então essa aqui verdadeira, não precisa nem fazer conta. B, o comprimento da onda na corda de 40 centímetros. De fato, o comprimento da onda pode ser calculado como sendo de um pico ao outro, de um vale ao outro, ou pode ser desse ponto aqui no centro, a esse mesmo pontinho no centro, só que deslocado para a direita ou para a esquerda, né? Se a gente estivesse fazendo o contrário. Então, beleza, tá ok, 40 centímetros. Letra C, o período da onda é de 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Vamos verificar se isso aqui é verdade. Então, o período, como a gente calculou agora há pouco na outra questão, o período é o inverso da frequência, é 1 sobre f. Então, o período vai ser 1 sobre 2.000, tá? Se você dividir 1 por 2.000, gente, deixa eu pegar aqui uma calculadora para vocês verem aqui. Vocês não vão acabar não vendo a calculadora, mas vou usar uma aqui, tá? 1 dividido por 2.000 vai dar 0,0005. 0,005, tá? E aí, transformando isso em notação científica, isso é 5 vezes 10. Olha só, a vírgula vai deslocar 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Então, 5 vezes 10 é menos 4 segundos. Então, essa aqui é falsa, tá bom? Vamos conferir as outras. Ó. Qual é a velocidade da onda? Então, a velocidade da onda é comprimento de onda vezes frequência, equação fundamental da ondulatória. Comprimento de onda foi 40 centímetros, tá? A gente observa que aqui está em centímetros, então não preciso converter isso aqui para metros. Então, 40 centímetros vezes a frequência, que é 2.000. 4 vezes 2 dá 8. Temos 3, 4 zeros aqui. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. Transformando em notação científica, nós vamos ter isso aqui igual a 8 vezes 10 elevado a 4 centímetros por segundo. Então, essa aqui está ok. E aí ele diz que todas as alternativas estão incorretas. Professor, mas na C ele deixou 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Muito obrigado. Aí está falando o seguinte, ó, todas as afirmativas estão corretas. Então, essa aqui é a falsa, tá? E essa aqui é a verdadeira, tá? Eu que vi errado aqui, esqueci desse zero aqui. Obrigado aí, Maria. Acho que é Maria Eduardo, né? Então, você vai ver que é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Bom, então, com isso, a gente viu que a letra E é a errada, é a alternativa incorreta, já que todas as afirmativas acima estão corretas, tá? Então, percebam que lidar com ondas, com exercícios de ondulatória, não é tão complexo assim. Basta a gente tomar
os cuidados necessários, tá? Até aí, alguma dúvida? Professor, por que usou 2000 ali? Porque, Conta de... porque nessa aqui? Porque Aham. comprimento de onda desculpa, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Frequência é essa aqui, ó, 2000. Ah, tá, ok. Tá? Valeu. Não confundir, por exemplo, eu calculei o período, tu não preciso calcular usar o período aqui. Se eu usar o período, a fórmula muda. Ó. Velocidade é comprimento de onda vezes o período, tá? Aí a fórmula fica diferente. Entendi, valeu. Tá bom? Então só ter esse pequeno cuidado aí para não acabar marcando alguma alternativa de forma equivocada. Vamos ver outra questão aqui. Vamos lá. Deixa eu ver alguma aqui que esteja ainda, né, na parte que nós já estamos estudando, que não esteja tão adiantado. Vamos pegar uma questão aqui que é um pouco grande, pelo menos a leitura é uma questão de Enem, então ela vai ser interessante porque ela já vai abordar uma parte que chata nas questões de matemática e física. Na verdade, todas as questões que envolvem Enem tem essa parte demorada, que são leituras longas para você poder responder elas, tá? Essa é uma parte desconfortável em fazer questões do Enem por conta da leitura que é gigantesca para você chegar e às vezes, tá? Metade da leitura não serve para nada na questão. Você só lê porque você precisa saber se vai usar ou não a informação da questão, tá? Então vamos lá. Vou pedir para vocês aqui uns 2 minutinhos aqui, pessoal, só para eu pegar aqui os meus cachorros que estão fora de casa. Tá frio, né? Então acho que eles estão com frio. São cachorros pequenos. Eu já volto para a gente fazer essa questão aqui, tá? Se vocês quiserem ir lendo aí, ó. Da cabela toda, mas vão lendo aí. Eu já volto aqui com vocês para resolver essa questão. 2 minutinhos. Pronto, pessoal, voltando aqui. Então vamos lá fazer essa questão, que ela tem o seguinte enunciado. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocar lateralmente, ficam em pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda, essa aqui, humana, é de 45 km por hora, e que a cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente, distanciadas entre si por 80 centímetros, tá? Então, essa aqui é uma questão aqui envolvendo uma formação aqui de dezembro de 2012. Nessa aula mexicana, qual que vai ser a frequência
da onda em hertz. É o valor mais próximo de... Então, vamos lá. Primeira coisa, se a frequência da onda está em hertz, a gente precisa primeiro converter a nossa velocidade em uma velocidade em metros por segundo. Então, se eu tenho 45 km por hora, eu divido por 3,6 para encontrar em metros por segundo, tá, gente? Então, 45 dividido por 3,6, o resultado vai ser 12,5, tá? Então, primeira informação, velocidade é igual a 45 km por hora. E aí a gente divide por 3,6 e encontra, então, 12,5 metros por segundo. Esse aqui é o valor da velocidade em metros por segundo, tá? Então, a gente já tem aqui uma parte feita. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que cada período de oscilação, cada período, contém 16 pessoas. E que essas pessoas estão a 80 centímetros de distância de uma para outra. Então, o período, gente, é o tempo para fazer um ciclo, tá? Então, aqui, nós vamos ter 80 centímetros por 16 pessoas. Lembrando, o comprimento de onda vai ser 16 pessoas vezes os 80 centímetros. Só que 80 centímetros em metros é 0,80, tá? 0,80 vezes 16, vou multiplicar aqui também na calculadora, vocês podem conferir aí, o resultado vai dar 12,8, tá? 12,8 metros, esse aqui é o comprimento de onda. Como que eu vou calcular a frequência? Usando a equação fundamental da ondulatória, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Como a velocidade é 12,5 e o comprimento de onda é 12,8, a gente vai passar ele dividindo. Então, 12,5 dividido para 12,8 igual a frequência. E aí, efetuando essa divisão, 12,5 dividido para 12,8, o resultado é 0,98. Tá? Então, a frequência é aproximadamente 0,98. De todas essas informações que temos aqui, a alternativa que mais, né, se aproxima do que nós temos é a letra C, tá? Então, com a letra C aí, igual a 1. Pessoal, alguma dúvida? E aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Professor, Sim? por que teve que multiplicar a quantidade de pessoas pelo centímetro? Porque observa que a onda ela é gerada pelas pessoas. Então, ele está dizendo o seguinte, que são 16 pessoas e cada pessoa está distante 80 centímetros uma da outra. Então, o comprimento de onda que vai levar daqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ou desse ponto aqui de cima até esse ponto aqui, ele está falando para a gente que nesse período aqui de tempo, tá? Para fazer essa oscilação aqui, tem 16 pessoas. Só que pessoas não é uma grandeza para a gente calcular na onda, tá? Então, a gente tem que usar a distância. Como cada pessoa está distante entre si aí, a diferença delas é de 80 centímetros, então, 16 vezes 80, 12,8 metros. Lembrando que os 80 centímetros foi convertido para metros, que é 0,80 metros, tá? Então, a gente precisou primeiro multiplicar por 16, porque, tipo assim, não é cada pessoa que representa uma onda, tá? É um grupo de 16 pessoas que representam um pulso nessa questão aqui. Ficou claro agora? Ficou. Beleza. Deixa eu pegar mais uma questão aqui. Eu vou pegar uma questão, deixa eu ver. Vou pegar uma questão aqui que envolva densidade da corda, que a gente já estudou, e que envolva a questão de ondas estacionárias, tá? Que a gente viu na última aula esse conteúdo aqui, então é interessante a gente já ver também alguma questão que explique para a gente isso aí. Então vamos pegar essa questão 13 aqui, ó. Uma corda é feita de um material cuja densidade linear é de 0,1 kg por metro, tá? Então a gente tem aqui a densidade linear da corda, ela é indicada pela letra μ, tá? Como a gente já havia estudado, 0,01 quilogramas por metro.
Está sob tensão provocada de 900 newtons, então a gente tem a força aqui de tensão, 900 newtons, que pode ser com a letra T ou a letra F, tá? Só para indicar a força. Bom, os suportes fixos distam a 90 centímetros de distância. Esse 90 centímetros é o comprimento aqui total aqui de distância, tá? Seria o nosso L que a gente estudou na onda estacionária. Faz-se vibrar transversalmente e esta produz ondas estacionárias representadas na figura seguinte. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 ventres de onda estacionária. Aí ele pergunta qual é a frequência das ondas componentes cuja superposição causa essa vibração. Então, a gente quer saber qual é a frequência da onda. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, para calcular a frequência, nós precisamos saber qual que é o comprimento de onda, por exemplo, tá? Ou nós precisamos... E a velocidade. Para calcular a velocidade, é fácil, tá, gente? Para calcular a velocidade, nós vamos usar isso aqui. Essa fórmula aqui, para calcular a velocidade. Velocidade é a raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade. E para calcular o comprimento de onda, a gente vai utilizar aqui o valor do L, tá? Eu nem lembro aqui a fórmula, eu vou estar lembrando junto com vocês já já. Então, vamos começar pela velocidade. Vejam que a tração é 900, então a velocidade vai ser igual a 900 dividido pela densidade, 0,01, dentro de uma raiz quadrada. Então, é só resolver esse cálculo aqui. Se você dividir 900 por 0,01, vocês vão encontrar que o resultado é 9, tá? E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a velocidade aqui é 3 metros por segundo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Não. Vamos continuar, então. Ah, desculpa, gente, não é 9 não, tá? É 90 mil. Eu dividi errado, 90 mil, tá? E aí, 90 mil, a raiz quadrada de 90 mil, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Vai dar 300. Então, é só multiplicar por 100 esse resultado aqui. Eu confio na calculadora ali, eu dividi mentalmente errado isso aqui, tá? Então, 300 aqui é a velocidade dessa onda. Aí, a segunda pergunta seria o seguinte. Para eu determinar a frequência, eu já sei a velocidade. Falta quem? Comprimento de onda. Como que eu obtenho um comprimento de onda, já que essas são ondas estacionárias e não ondas convencionais? Eu vou utilizar esse comprimento aqui, ó. Na última aula, eu mostrei uma imagem para vocês. Deixa eu pegar aqui novamente essa imagem e colar aqui na tela para vocês verem, tá? Das fórmulas das ondas estacionárias. Eu peguei uma imagem aqui legal. Deixa eu ver se essa é daqui. Eu vou pegar uma outra que eu peguei agora, eu mandei para vocês na aula passada, ó, que é essa aqui, ó. Nas ondas estacionárias sem cordas, ó. Se eu tenho somente um ventre, o L é igual a lambda sobre 2, tá? Consequentemente, gente, ó, o lambda, ele seria 2 vezes L, tá aparecendo aqui, ó. Já que nós temos 3, no nosso exemplo aqui, nós temos 3, ó. Nós temos 3 ventres, ó. 1, 2, 3. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. O L é 3 lambda sobre 2. Então, é isso que a gente vai estar usando para resolver essa questão. Vamos voltar aqui. Então, nós sabemos aqui, ó, que o L, deixa eu apagar esse trem aqui para a gente calcular o lambda, tá? Deixa eu fazer aqui que vai ser mais rápido do que eu estava tentando fazer aqui lá. Então, para a gente calcular o lambda, a gente vai usar isso aqui, ó. L é 3 lambdas sobre 2. O L, eu sei que é 90 centímetros. 90 centímetros é 0,9. Então, vou deixar aqui 0,9 para já deixar ele em notação de metros, tá? Multiplica-se cruzado. 3 lambdas é igual a 1,8. E aí eu passo 3 dividindo, tá? 1,8 dividido por 3. 1,8 dividido por 3 dá 0,6 metros, tá? Porque já transformei na unidade padrão. Agora eu sei quanto que vale a velocidade e sei quanto que vale aí o comprimento de onda. E aí é só fazer o cálculo, tá? Então vamos finalizar a conta, ó. Portanto, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda, tá? Velocidade 300 dividido para 0,6
Notem, 300 dividido para 6, pessoal, vai dar 50. Como eu tenho um número decimal aqui, eu vou acrescentar um zero aqui para poder corrigir esse erro aqui. Mas é só você calcular na calculadora que você vai encontrar aí essa divisão igual a 500 aí, tá? Outro detalhe, você poderia multiplicar por 10 em cima e embaixo. Aí você teria 10.000 dividido por 6, 30.000, desculpa, 3.000 dividido por 6, 6.000 dividido por 6, 500 Hz, tá bom? Bom, então aqui nós temos uma questão bem legal que fala sobre tudo que a gente viu até agora. Densidade da corda, tração da corda, equação fundamental da ondulatória, velocidade sendo calculada através da tensão e da densidade, ondas estacionárias com 3 ventres. Então, essa é uma questão bem legal para a gente poder tá aplicando aqui no nosso estudo, tá? Eu vou até mandar essa imagem aqui para vocês lá no grupo do WhatsApp agora, para vocês deixarem salvo aí essa imagem aí, caso precisemos ou vocês precisem utilizar aí em algum momento, tá bom? Um outro detalhe, ó, a frequência poderia ser calculada usando essa fórmula aqui. Eu particularmente não quis usar essa fórmula aqui com vocês, pessoal, ou essa fórmula aqui com vocês, tá? Ou ainda essa fórmula aqui com vocês, tá, gente? Eu não quis calcular, porque é o seguinte, a gente acaba utilizando muitas fórmulas diferentes e isso sobrecarrega, digamos assim, o cérebro de vocês com muita fórmula diferente. E aí, fórmula é bom? É ótimo. Ela ajuda a gente a resolver as questões de maneira mais rápida. Porém, decorar fórmula é muito difícil, né? Você decorar muita fórmula diferente. Então, por isso que eu resolvi utilizar as fórmulas mais fundamentais de velocidade, tá? E a fórmula aqui básica para calcular o comprimento. Eu até expliquei para vocês a relação, ó. Cada ventre que é formado é lambda sobre 2. Então, se eu tenho um ventre, é 1 lambda sobre 2. Se eu tenho 2 ventres, 2 lambda sobre 2. Se eu tenho 3 ventres, 3 lambda sobre 2. Se eu tiver 10 ventres, 10 lambda sobre 2, tá? Então, eu quis fazer dessa maneira aí, para não sobrecarregar vocês com fórmulas, várias fórmulas diferentes, tá? Porque é muito importante vocês conseguirem fazer sem, como é que eu posso dizer? Conseguirem fazer sem, digamos assim, decorar muita coisa diferente, tá? Só aprender o normal. Vamos fazer mais uma questão aqui, para a gente encerrar nossa aula de hoje, tá? E aí eu vou passar um exercício para vocês lá no Classroom. Então, vamos lá. Deixa eu abrir uma página limpa aqui. Então, essa questão diz o seguinte, ó. O padrão de forma de onda proveniente de um sinal eletrônico está representado nessa imagem. Então, nós temos aqui, ó, cada quadradinho desse aqui é 1 milissegundo, então é tempo, e aqui milivolts, tá? Então, ele fala para a gente, ó, notando os valores para a divisão horizontal, 1 milissegundo, e vertical, 500 milivolts cada quadradinho, ou seja, já tem aqui os valores para a gente. Deve-se dizer quanto a amplitude A, o período T, a frequência F da forma de onda que nós vamos calcular o seguinte, qual que é a amplitude da onda? Então, a gente precisa saber quanto que vale a amplitude, o período, que é tempo, e a frequência da onda. Como que nós faremos isso? Bem simples. Lembre-se, amplitude é a distância do pico ao centro, ou, tá, gente? Do pico não, né? Da crista ao centro, ou do vale ao centro, ou do centro ao vale, tá? Então, percebam que essa distância, ó, é 2 quadradinhos. Se cada um vale 500 milivolts, então os dois juntos vão valer quanto? 1, né? 500 mais 500 vai dar... 500 mais 500 vai dar 1.000. Então, que vai dar 1.000 milivolts. Lembrando que o mili é 10 elevado a menos 3, tá? Então, vai ficar 1,0 volts, porque esses 3 zeros aqui anulam o nosso mili, tá? 1.000 mili é 1, tá, gente? O mili é dividir por 1.000. Então, se você dividir por 1.000, você encontra 1 volts. Isso significa que a letra A, letra C, letra D são canceladas. A gente só tem que analisar se é a letra B ou letra E.
como que a gente vai calcular agora o período, tá? Gente, período é tempo. E é um tempo para um ciclo, tá? Então, obviamente, esse ciclo tem que ser de uma crista a outra, da mesma forma que a gente calcula o comprimento de onda, que é cada pulso, tá? Um pulso que começa aqui e termina aqui, ó. Ou que começa de uma crista e termina na outra, ou que começa num vale e termina no outro vale. Vamos usar a crista como referência. Tá vendo que aqui é 1 milissegundo? Ó? Então, está dizendo para a gente que essa distância aqui é tempo e não distância em si. Ó. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Significa dizer que é 4 milissegundos. Então, o período T é igual a 4 milissegundos. Isso significa dizer que a alternativa B não corresponde, né? Porque aqui é 8 milissegundos, portanto, nós só precisamos marcar aqui a letra E. Nem precisa calcular a frequência, mas caso queira calcular a frequência, lembrando que 4 milissegundos, pessoal, é a mesma coisa que 0,004 segundos, tá? Porque você vai ter que dividir por 1000 para transformar em segundos. Para calcular a frequência é o inverso do período, ou seja, 1 dividido por 0,004. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 250 Hz, tá? Pode conferir na calculadora que tem que dar esse valor aí. Se não der, mas deu, porque eu já fiz aqui agora, então dá mesmo esse valor aí, tá? E aí, a alternativa correta, letra E de elefante, tá? Então, fiquem aí atentos às informações que aparecem no gráfico, ó. Milivolts, milissegundo. Milissegundo significa tempo. Então, período, a distância aqui vai ser do período e não comprimento de onda, como geralmente ela aparece, tá? E com isso nós fizemos as nossas questões de hoje, tá? Eu vou estar passando para vocês 2 questões, não, são 3 questões que eu vou estar passando para vocês agora lá no Classroom, tá? Como atividade para vocês. E aí eu vou pedir para vocês não saírem ainda da aula, porque eu vou fazer agora a chamada, tá? Vou encerrar aqui a gravação e fazer a chamada aqui com vocês.